Bom dia, irmãos. Bom dia. Que bom estarmos aqui para aprendermos mais e mais sobre este amor que acabamos de cantar. Enquanto muitas igrejas estão deixando ou deixaram de fazer a escola bíblica dominical, nós estamos aqui, seguimos aprendendo. Os cristãos mais maduros e saudáveis espiritualmente que eu conheço são os que seguem aprendendo na escola bíblica dominical, a palavra de Deus. Sem escola bíblica, sem ensino constante, não há discipulado. Discipulado não é apenas um curso para quem vai se batizar. Discipulado é estilo de vida, né? É um estilo de vida focado no aprendizado, na prática e no relacionamento com Deus. Então, seguimos aqui firmes no discipulado. Discípulo é um aprendiz. E aprendiz aprende. E aqui estamos nós, discípulos de Jesus, para aprendermos a palavra de Deus. Jesus, na grande comissão, ele não disse, façam convertidos. Ele disse, façam discípulos, ensinando-os. Então, essa é a ideia, formar discípulos que aprendem, refletem sobre o Evangelho e vivem na prática. Hoje em dia, nós temos muitos convertidos. 83% da população do Brasil é convertida, se define como cristãos. Mas poucos discípulos de Cristo. Muitos convertidos, mas poucos discípulos de Cristo. O conhecimento de Deus e de Cristo é inesgotável. Uma vez alguém me questionou, mas se você está lendo a Bíblia de novo, eu já li a Bíblia, eu já sei. Aí eu falei, caramba, quanto mais eu leio, mais eu vejo que eu ainda não sei. E o conhecimento de Deus e de Cristo não tem fim. Tanto é que em João 17:3, Jesus diz isso. A vida eterna consiste em conhecer a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus que enviaste. Então, teremos uma vida eterna inteira. Quando a gente achar que conhece Deus, Deus fala, espera aí que tem isso. E quando achamos que já sabemos, espera aí que tem mais isso. Nesse próximo século, e século, e século, e toda a eternidade. Neste segundo semestre, nós vamos estudar algo revolucionário. O amor. Por que amar é revolucionário? Porque em um mundo marcado pelo individualismo, pela polarização, pela indiferença, pela apatia, pelo ódio, amar é revolucionário. Amar transforma relacionamentos, transforma famílias, transforma igrejas, transforma comunidades. O contrário, a falta de amor, destrói. Então, o amor rompe os ciclos de ódio, orgulho e vingança. O amor cura. O amor transforma. O amor constrói e reconstrói. O amor revela Deus. O amor não é um tema básico do cristianismo. O amor é a base, é o fundamento onde tudo é construído. A proposta é que façamos uma releitura do livro Aprendendo a Amar, de Christian Schwarz. E por que uma releitura? Porque uma releitura não muda o texto, mas muda o leitor. Este livro foi escrito em 1998. Os seus princípios permanecem atuais e bíblicos, base bíblica. Aqui não estudamos nada que não tenha base bíblica. Mas o mundo mudou, os desafios mudaram, a forma como vivemos mudou. Portanto, queremos viver estes ensinamentos
na nossa realidade hoje. Nós vamos dialogar com essa obra e construir juntos este estudo. À medida que compartilharmos o estudo, as passagens bíblicas, os testemunhos, as experiências, todos nós seremos enriquecidos e cresceremos no aprendizado do amor de Cristo. O texto base para este estudo, vocês podem acompanhar na folha, está em João 13, Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 13, versos 34 e 35, que diz assim: Um novo mandamento vos dou, amem uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Deste modo, todos saberão que são os meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Vamos orar. Pai amado, aqui está a sua palavra, Senhor, não só como ensinamento, mas também como mandamento. Ensina-nos a amar, Senhor. Ensina-nos a te obedecer, para vivermos melhor. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, 26 anos se passaram desde que eu li e estudei esse livro. E esse livro revolucionou a minha forma de amar. Por isso, eu não estou aqui apenas apresentando a introdução de um simples estudo. Eu estou também testemunhando o que aconteceu na minha vida após esse estudo. Há 26 anos atrás, eu não ia a igreja alguma. Não ia em nenhuma igreja. E um dia, a minha mãe, Dona Espê, que está ali sentada, me convidou para vir à escola bíblica dominical. Ela me disse: filha, a nossa igreja vai começar um estudo sobre aprendendo a amar, e eu te pergunto se você gostaria de participar. Confesso que eu passei aquela semana inteira. Vou ou não vou? Vou ou não vou? Vou ou não vou? Falei, tá bom, eu vou. Porque me vinha um jargão na mente que vocês já imaginam qual é. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. E eu pensava naquilo. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Claro, naquele tempo eu não tinha nenhuma base bíblica. Nem sabia se essa frase, esse jargão estava na Bíblia ou não. Nós sabemos que não existe essa frase, esse jargão na Bíblia. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Mas, estudando esses dias para trazer essa introdução, pensei, poxa vida, até que isso faz sentido. Porque, olhem bem, a parábola do filho pródigo conta a história de alguém que foi ao pai pela dor, pelo sofrimento. Mas, em contrapartida, a passagem do eunuco etíope conta a história de alguém que buscou a Deus pela beleza da verdade, por amor. Então, até que esse jargão faz muito sentido. Uns acabam vindo pelo amor e outros pela dor. Quem não conhece a passagem do filho pródigo, vocês podem ler com mais atenção. Anotem, está em Lucas 15, de 11 a 32. E quem não conhece a passagem do eunuco etíope, está no livro de Atos, capítulo 8, versos de 26 a 39. Então, até que faz sentido. Se você não vem pelo amor, vem pela dor. Embora isso não esteja literalmente na Bíblia. Mas Deus sempre espera a aproximação voluntária, por amor. Mas, irmãos, nós sabemos que, por vezes, a dor e o sofrimento é o que nos leva a buscá-lo, ou nos leva a buscá-lo mais intensamente. Mas, voltando ao testemunho, passei aquela semana pensando, vou, não vou, vou, não vou, e decidi ir a Deus literalmente por amor, para aprender a amar. Mas pensei,
eu não vou sozinha. Eu vou convidar uma amiga. E aí convidei a Edi. Ela não está aqui hoje, porque ela está em viagem, senão ela estaria aqui. Convidei a Edi, falei assim, vamos fazer um estudo sobre aprender a amar? É na igreja. Minha mãe convidou para a gente ir na EBD, 9 horas da manhã. Ela, 9 horas da manhã, a gente chegava de madrugada. Eu, ela, o Márcio, o marido dela, chegávamos 2 horas da manhã, 3 horas, enfim. Nós temos que acordar e ir. E ela falou, tá bom, eu vou com você. Então, minha mãe me convidou, eu convidei uma amiga, e 1 ano depois, eu e a Edi estávamos nos batizando nessa igreja. Então, fica a dica para que a gente possa convidar um amigo. Né? Porque algumas atividades, elas ficam ainda mais prazerosas quando estamos com um amigo. Olhem bem essa manhã, ela é mais prazerosa porque estamos aqui, reunidos, juntos. Bom, vamos lá. A partir deste estudo, eu aprendi várias coisas. Vou dar uma pincelada, um pequeno spoiler do que está por vir nesse estudo. Bom, aprendi a me abastecer de Deus. Irmãos, eu só posso dar aquilo que eu tenho. Outro dia eu falei para os irmãos, por exemplo, aqui está minha água. Se alguém me pedir suco de laranja, eu não posso oferecer, porque eu não tenho. Mas se vocês me pedirem água, eu posso oferecer. Então, a partir deste estudo, eu aprendi a me abastecer do amor de Deus. Encher do amor de Deus a ponto de transbordar e contagiar as pessoas ao meu redor. Eu aprendi a liberdade que o perdão nos dá. A falta de perdão aprisiona demais. E foi libertador aprender a liberdade que o perdão nos dá. Eu aprendi a ouvir atentamente. Embora a grande maioria das pessoas aqui saibam que eu sou psicóloga, eu não aprendi a ouvir atentamente com a psicologia. Mesmo sabendo que ouvir atentamente é uma ferramenta essencial para todo e qualquer psicólogo. Mas eu aprendi que amar atentamente é uma forma de amar. E isso marcou profundamente a minha vida. Porque se eu te ouço atentamente, eu posso demonstrar o meu amor por você. Bom, este estudo tem muito aprendizado. Eu poderia ficar aqui falando e falando, mas eu vou dar muito spoiler, então prefiro que vocês venham. Né? Então eu reitero o convite para que vocês venham aprender toda a riqueza do aprendizado deste estudo. Convidem pessoas também para aprenderem a amar. E por que aprender a amar? Porque é um mandamento. Vocês ouviram que nós acabamos de ler o que Jesus disse em João 17? Um novo mandamento vos dou. Então, por que aprender a amar? Porque é um mandamento. Às vezes a gente pensa assim, mandamentos, não matar, não roubar, não adulterar. Então, quem faz isso, quem mata, peca. Quem rouba, peca. Quem não ama, peca. Já tinham pensado nisso? Às vezes a gente quer culpar o pecado do outro. Fulaninho roubou, sei lá o quê, o bis no mercadinho. Mas, de repente, você está pecando tanto quanto, não amando. Então, o texto diz que amar é um mandamento. Amar não é uma sugestão. Irmãos, sugiro que vocês amem. Não, Jesus não disse isso. Amar não é um sentimento. Porque sentimento, hoje eu sinto e amanhã eu não sinto mais. Amar é um mandamento. E se você obedece a Deus, mas não ama, então você não obedece. E se você conhece a Deus e não ama, então não somos de Deus, porque Deus é amor. Parece tão simples e sutil, mas é sério isso.
Vocês já tinham reparado que amar é um mandamento? Né? Embora a gente leia várias vezes, mas quando você se detém na leitura, pedindo para o Espírito Santo dar mais e mais entendimento, olha o que ele diz. Amar é um mando. Então, é isso. Deus é o amor que te amou primeiro. E a gente sabe disso em Jeremias 1,5, que diz: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Deus nos amou primeiro. Muito provavelmente, Ele nos estruturou psicologicamente para amar. Por isso, temos a necessidade de amar e de sermos amados. Fomos feitos dessa forma, para isso. O apóstolo Paulo diz em Colossenses 3,14: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Nos versículos anteriores a este, Paulo fala: como povo escolhido de Deus, santo e amado, devemos nos revestir de compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, suportar uns aos outros, perdoar uns aos outros. Mas diz que o elo perfeito é o amor. Então, imaginem uma corrente onde tem o elo da compaixão, o elo da bondade, o elo da humildade, o elo da mansidão, da paciência. O amor é o elo perfeito que dá liga para tudo isso. Porque ninguém consegue ter compaixão se não ama. Ninguém consegue ser humilde se não tem amor. Ninguém consegue ser manso se não amar. Então, o amor é o elo perfeito. É o amor que mantém estas virtudes unidas. Todos aqui têm uma digital. Esta daqui é a minha, que mostra ao mundo que eu sou a Sílvia. Não existe duas digitais igualzinha à minha. Bom, com vocês da mesma forma, né? Assim como cada um de vocês tem a própria digital. Então, se acontecesse um acidente comigo e eu estivesse sem documentos, minha digital, a partir da minha digital, saberiam que eu sou a Sílvia. O amor é a nossa digital espiritual. O mundo deveria nos reconhecer pelo amor. Então, um cristão que não tem a digital espiritual, o amor, quem vai reconhecê-lo como alguém de Cristo? Eu amo quando algum desconhecido conversa, né, comigo e depois de um tempo fala: deixa eu te perguntar uma coisa, você é cristã? E eu acredito que isso aconteça com vocês. Vocês conversam com alguém e alguém fala: poxa, tem alguma coisa diferente em você, seu jeito de falar, de me orientar, né? Você é cristã? Isso é incrível, porque é o mundo reconhecendo a nossa digital espiritual, que é o amor. Isso é fascinante. Muitos cristãos oram, muitos cristãos pregam, estudam teologia, evangelizam, muitos homens e mulheres em suas casas, em seus lares, trabalham para suas famílias, mas o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 13, de 1 a 3, se tudo isso que fazemos e fizermos não for por amor, não tiver amor, nada disso tem valia. Então, não adianta eu vir aqui à frente, trazer a introdução, um estudo para vocês sobre amor, se eu não tiver amor por vocês. Isso não faz sentido. Não adianta um pai e uma mãe fazer uma comidinha saborosa em casa sem amor. Não adianta o ministério de celebração vir aqui à frente cantar se não tiver amor. Então, o amor é fundamental. Se existisse um boletim espiritual e a matéria principal fosse o amor, repetiríamos de ano?
O amor exige aprendizado, transformação e prática. O que mudou e vem mudando a minha vida e vem me transformando no dia a dia é a prática. Senão, seria apenas um estudo que eu tivesse feito um dia, um livro que eu tivesse lido e colocado ali na minha estante, no meu quarto, e pronto. Não, mas é a prática que nos transforma. Imaginem só, se eu tivesse tirado carta e não treinasse, eu não estacionaria. Então, o que me fez aprender a andar pela rua, estacionar, enfim, a prática. Todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho. Christian Schwarz, na época em que escreveu este livro, ele pesquisou mais de 1000 igrejas em dezenas de países. E ele concluiu que as igrejas mais saudáveis não eram as igrejas mais ricas, não eram as igrejas mais numerosas em relação a membros, mas sim as que o amor era praticado. Essas eram as igrejas mais saudáveis, as igrejas que tinham amor. E aqui eu quero abrir um parênteses. Um casamento desfeito, um relacionamento de irmãos ou amigos rompido, uma igreja que fecha. Isso não acontece porque o amor acabou. Isso acontece porque a prática desse amor deixou de existir. Alguém parou de agir em prol do outro. E isso é sério. Precisamos nos atentar para que não seja nós a deixar de agir, a deixar de praticar o amor pelo outro. É o amor que nos faz permanecer. Quem não ama não permanece, irmãos. Quem não ama, dá linha, vai embora. Na cruz, foi o amor em obediência ao Pai que fez Jesus permanecer até o fim. Amor. Foi o amor que fez ele permanecer. A neurociência mostra que quando vivemos relações marcadas pelo amor, o nosso cérebro tende a reduzir a resposta ao estresse, fortalecer conexões ligadas ao vínculo, à empatia, à cooperação. O amor influencia a forma como o nosso cérebro funciona e como nos relacionamos com o mundo, com as pessoas. É incrível, né? Como Deus nos projetou de uma forma linda e única. Bom, o estudo com este livro será dividido em 3 partes. Ao longo desses aproximadamente 22 domingos, pode ser que seja um pouquinho mais, enfim, serão divididos em 3 partes. A primeira parte, entender o amor. A mente da gente precisa de sentido. Não podemos viver aquilo que nós não compreendemos. Antes de entender como amar, nós precisamos saber o que é o amor. Por isso que pais, avós, quando dão uma ordem, uma orientação para uma criança, não adianta falar porque sim, porque não. A mente precisa encontrar sentido. Então, é importante que nessa primeira parte entendamos o amor. Então, nós vamos saber qual é a definição prática do amor. A segunda parte é crescer pessoalmente em amor. Nós teremos 12 exercícios práticos para transformar a nossa maneira de nos relacionarmos. Exercícios. Eu gosto de fazer artesanato. Então, eu me lembro as minhas primeiras costuras. A reta nunca era reta. O viés ficava preso de um lado e do outro solto.
mas a prática vai nos melhorando. Isso vale para tudo. Então, um músico, no começo umas notas ficam perdidas, mas a prática faz com que ele melhore. Eu nunca esqueço o exemplo do goleiro do São Paulo, Rogério Ceni. Não sou São Paulina, sou palmeirense. Mas era admirável a forma como ele treinava, Rogério Ceni. Ele era goleiro, mas em alguns campeonatos ele chegou praticamente a ter o maior número um saldo de gols. Ele batia pênalti, ele batia falta, porque ele treinava todos os dias como goleiro. E pós-treino, ele ficava 1 hora além do treino, faça sol, faça chuva. Ele falou, às vezes estava chovendo, às vezes estava muito frio, às vezes estava um sol escaldante. Todos iam embora pós-treino. E ele ficava ali 1 hora depois treinando, bater falta, bater pênalti. A prática deixou ele apurado, assim, mesmo sabendo que ele era São Paulino, ele batia faltas e pênaltis bem batido. Bom, vamos lá. Então, na parte 2, nós teremos 12 exercícios práticos. E, ao final dos 12 exercícios, nós teremos um questionário para avaliarmos quais virtudes do fruto do Espírito precisaremos desenvolver. Então, eu vou ler Gálatas 5, 22, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor. O fruto é amor. E aí segue: alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, para que a gente desenvolva estas virtudes, precisamos o quê? Amar. Porque o fruto é amor. Vocês se lembram que eu disse? Sem amor não existe paz, sem amor não existe paciência, não existe domínio próprio, enfim. E vocês se lembram que eu acabei de dizer que o cérebro precisa achar sentido em algo? Então, por exemplo, muitas vezes a gente lê, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade e bondade. Tá, amabilidade e bondade. Parecem serem as mesmas coisas. Não. Amabilidade é tratar o outro de forma que ele se sinta amado, respeitado. Ou amada, respeitada. Bondade é desejar o bem do outro e agir em favor dele. Então, são coisas diferentes, mas que, a partir do amor, podemos praticar. Então, é necessário desenvolver o amor para que essas virtudes aconteçam. Então, na segunda parte, nós teremos um questionário para, após respondermos, a gente faz umas contas, umas análises, enfim, e aí aparecem as virtudes que nós estamos precisando desenvolver. Então, pode ser que a gente veja lá, eu estou ruim em paciência, preciso melhorar essa paciência. Opa, meu domínio próprio está muito bagunçadinho, preciso desenvolver nesse sentido. A terceira parte é construindo uma comunidade de amor. Nós vamos aprender alguns princípios que nos ajudarão nesta construção, em construir uma comunidade em amor. E vamos pensar em comunidade como um grupo de pessoas que compartilham interesses, propósitos, valores, mas também vamos entender comunidade não só como igreja, mas como a nossa família, como os lugares comunitários que podem ser saudáveis em amor. Eu gosto sempre de dizer, e já disse isso aqui em púlpito uma vez, que nós somos responsáveis pelo ambiente saudável em que estamos.
Seja esse ambiente na igreja, na família, no trabalho, na vizinhança. Nós somos responsáveis para que esse ambiente seja saudável. Christian Schwarz afirma que ele precisou de várias pessoas para escrever esse livro. Não para que essas pessoas escrevessem capítulos, mas porque todos contribuíram de várias formas. Aqui nós também vamos precisar de todos na construção deste estudo. Nós vamos precisar dos professores para trazerem os estudos a cada semana. Nós vamos precisar de algumas de suas ideias. Nós vamos precisar dos seus testemunhos, praticando os exercícios ao longo das semanas. Então, precisamos, literalmente, uns dos outros, na construção desse estudo que vamos fazer. Não existe um estudo comunitário de uma pessoa só. Assim como não existe um casamento de uma pessoa só, assim como não existe um relacionamento de uma pessoa só. Quando um deixa de agir em amor, não existe relacionamento. Então, nós precisamos nos relacionar em amor. Bom, e ao longo do estudo, nós vamos nos aprimorando nesse amor. E aí os irmãos podem trazer estas pontuações. O que funciona em nossos lares, o que tem funcionado na nossa igreja, onde estamos acertando, o que precisamos consertar e crescer. Ser vulnerável é uma dos exercícios que aqui estão. Muitas pessoas se blindam, vestem aquela couraça de aço. Eu nem vou falar como bate-fino, porque algumas pessoas nem sabem o que isso significa e vai revelar demais a minha idade, né? Então, era um morceguinho que tinha as asas como uma couraça de aço. E algumas pessoas se blindam para não se mostrarem vulneráveis. Sabe aquela pessoa durona, que bate de frente, que por vezes é agressiva? Puxa, aquilo pode ser uma capa, uma couraça tão forte para esconder uma vulnerabilidade que a pessoa não tem coragem de reconhecer e tratar, né? Então, bom, tudo isso vai rolar nesses próximos domingos. E aí eu queria perguntar para vocês, se Jesus visitasse a sua casa, e pensem em casa como a sua própria casa, e pensem em casa como você, a casa do Espírito Santo. Se Jesus visitasse a sua casa, encontraria amor? Pensem, se Jesus visitasse a sua igreja, pensem em igreja a qual você congrega, participa, mas pensem em você como igreja. Se Jesus visitasse a sua igreja, encontraria amor? E se você que nos assiste não participa de igreja nenhuma, ou não tem o hábito, porque acha que se basta, talvez falte amor para se relacionar. Então, uma boa oportunidade de vir aprender a amar conosco. Bom, é por isso que nós vamos estudar, para nos aprimorar no amor de Cristo. Se você já é graduado em amor, ótimo, é hora de fazer um mestrado. Se você já é um mestre em amor, bora fazer um doutorado, literalmente para ser ainda mais amoroso. Porque o nosso maior testemunho não é a quantidade de versículos decorados, mas sim a forma como nós amamos. Há anos atrás, eu morava num condomínio, na Coab. E aí, tinha uma mulher lá, e eu falava assim para algumas pessoas, nossa, ela é tão sábia, né? É uma pessoa tão sábia, ela sabe, se você falasse assim, quem foi Gideão? Ela só, se pudesse falar a página da Bíblia, não tivesse versões, ela te daria o número da página.
né? Ela sabia o parentesco, ela sabia a cidade onde morava, e eu achava aquilo incrível. Mas um dia, conversando com a vizinha de parede dela, o apartamento do lado, e ela falou, olha, a coisa não é bem assim. Então, ela sabia a Bíblia de cor e salteado, mas o amor estava prejudicado. Não tinha amor ali. Há um tempo atrás, numa reunião de família, minha sobrinha Beatriz fez uma pergunta para todos que estavam ali da família. Quem é a pessoa que é a sua certeza de que você é amado? Não valia Deus? Deus é sempre ao concurso, irmãos. Sempre que a gente falar de algo extraordinariamente, incrivelmente, maravilhosamente, é Deus. Então, e aí ela falou assim, quem é a pessoa que é a sua certeza de que você é amado? Ao longo da sua vida, quem te deu essa certeza de que você é amado? E a gente não estava falando de pai ou mãe, assim. É aquela pessoa que você fala, caramba, eu me sinto muito amada por essa pessoa. E por quê? Que diferença essa pessoa fez na sua vida? Então, é interessante que depois vocês pensem. Na nossa reunião familiar, cada um falou uma coisa. Me lembro que minha mãe falou da tia Bárbara, né? Eu falei da minha avó, a Bia falou que era o Márcio, o Bruno falou que era meu pai. Cada um foi falando assim, né? Então, é incrível como cada um se sente amado. Depois pensem, quem foi ao longo da sua vida a pessoa que te fez ter a certeza de que você é amado ou amada? Para reflexão em grupo, eu deixo 3 perguntas. Nos grupos, vocês podem falar sobre todas ou escolher uma delas, enfim, conforme vocês já têm a dinâmica na sala. A primeira, o que te mantém em sua família ou em sua igreja? É o amor? A segunda, qual é a sua maior dificuldade para amar as pessoas, a si mesmo e a Deus? Se você fosse dar uma nota para o seu nível de amor hoje, de 0 a 10, que nota você daria? E para aumentar um pouquinho, quando descermos para o nosso lanche, eu queria que você pensasse enquanto desce, né? E quando chegasse lá, abraçasse um irmão e dissesse, eu já me senti amado por você, eu já me senti amada por você. Não sei quem vai ser, quantos vão ser, mas quando estiver lá embaixo, abrace alguém e diga, eu já me senti amado por você. Bom, para concluir, se existe algo capaz de transformar uma pessoa, uma família, uma igreja e até uma sociedade, é o amor vivido da maneira que Cristo nos ensinou. Não tem outra forma. Que Deus nos conduza nessa caminhada durante todo esse semestre, aprendendo a amar. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, aqui estamos unidos, reunidos, no nome de Jesus. E unidos te pedimos, ó Pai, derrame o seu amor por sobre nós. E que esse amor, ó Deus, transborde e contagie as pessoas ao nosso redor, onde quer que estejamos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe nesse aprendizado. Sim.